Olá, Banimozinho Preguiçoso, bem-vindo a mais um LESA, a sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui com o tema Rebelião e Redenção nesse trimestre. Estamos na lição 8, Companheiros de Armas. Nós temos o nosso calendário. Calendário ambulante informa que é quarta-feira, dia 17 de fevereiro. E também o nosso verso temático da semana. Era um ao outro. Porventura, não nos ardia o coração quando dele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas, capítulo 24, verso 32. Bem, vamos começar logo aqui lendo Marcos 9, 33 até 37. E que lição Jesus ensinou aqui aos discípulos e que mensagem nós encontramos ali para os que afirmam seguir Jesus? Marcos, capítulo 9, de 33 a 37. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: "Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos." Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e, abraçando-a, disse aos discípulos: "Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me recebe, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou." Bem, vamos começar logo aqui lendo Marcos 9, 33 até 37. E que lição Jesus ensinou aqui aos discípulos e que mensagem nós encontramos ali para os que afirmam seguir Jesus? Também vamos comparar com Mateus 18, 3 a 5. Bem, primeiro vamos pensar aqui. O que ele ensinou aos discípulos é primeiro um famoso tapa na cara, né? Desculpa falar essa expressão, mas de que eles têm que parar de se importar com quem era o primeiro. Depois, ele ensinou que você deveria receber uma criança. Falou assim, mas como assim receber uma criança, né? É que porque as crianças, elas eram rejeitadas naquele tempo, né? Elas eram tidas como as últimas, né? A gente estuda isso de vez em quando, que vocês, primeiro os homens, depois nós tínhamos os estrangeiros, depois as mulheres, depois as crianças. Então, assim, as crianças eram as últimas em qualquer cadeia hierárquica, em qualquer problema que desse, elas eram as primeiras a ficar sem o que fosse. Então, quando Jesus fala assim, receber esta criança me recebe, ele está falando assim, se você é uma pessoa que aceita e se importa e cuida, né, gosta de estar junto de pessoas dessas que são as rejeitadas, que ninguém dá bola para elas, essa é a característica daquele que me segue. Quem faz isso, me aceita. Então esse debate entre os discípulos estava sem dúvida relacionado à visão que eles tinham do futuro. Eles achavam que Jesus libertaria Israel dos romanos, restauraria o reino de Davi e seria seu novo rei, em toda a glória que a nação experimentou sob o governo do rei Salomão. Quando isso acontecesse, sem dúvida, eles presumiam que, por fazer parte do círculo mais íntimo de Cristo, teriam papéis de destaque e importância no reino que logo seria restaurado. Mas nem mesmo isso era suficiente. Eles desejavam saber quem dentre eles seria o maior no reino. Se isso não era uma ideia inspirada por Satanás, então o que mais poderia ser? Então vamos dar uma lida agora em Mateus 20, 20 a 28, ok? Capítulo 20, versos 20 a 28. E vamos pensar em como Jesus respondeu a essa última pergunta e qual era a ideia principal que ele gostaria de ter transmitido nela. Mateus capítulo 20, dos versos 20 ao 28. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. "O que é que você quer?" perguntou Jesus. Ela respondeu: "Prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda." Jesus disse aos 2 filhos dela: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" "Podemos", responderam eles. Então Jesus disse: "De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e ele os dará a quem quiser." Quando os outros discípulos ouviram isto, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse:
Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, quando a gente pensa assim na pergunta, é que, quando foi isso na última pergunta que a gente tinha lido, que ele tentou ensinar para as pessoas que não tinha importância a posição das pessoas. Depois aqui, novamente, ele responde que você não tem que se importar com isso, que você deve ser o servo do seu irmão se você deseja ser melhor que ele, porque as pessoas vieram aqui para servir um ao outro. E então, quando vem aqueles dois filhos de Zebedeu, eles pedem, Jesus mostra assim, olha, a gente não tem aqui autoridade, porque tudo faz do plano de Deus. Jesus veio ali como filho de Deus, mas não para mostrar a autoridade de um rei que iria se impor. Então ele falou assim, olha, eu vim aqui para servir, eu vim aqui para trabalhar. Sabe quando você está ali realmente se importando com, eu vim aqui para fazer o serviço de Deus, e eu não vim aqui para ser exaltado, eu não vim aqui para me importar se as pessoas vão ficar falando bem de mim. Eu preciso fazer as coisas, eu preciso servir e fazer o bem para as pessoas. É isso. E talvez a coisa mais decepcionante nesse patético incidente seja o seu contexto. Eles estavam a caminho de Jerusalém, onde estava prestes a ser crucificado. Ele havia acabado de explicar que seria traído, condenado à morte, escarnecido, açoitado e crucificado, mas ressuscitaria no terceiro dia. Logo que terminou de dizer tudo isso, surgiu novamente a questão de quem seria o maior. Eles nem mesmo ouviram o que Jesus tinha dito. Era óbvio que não estavam prestando atenção. Interessados em suas próprias ambições, fruto de sua mesquinhez, perderam de vista as grandes questões que estavam em jogo, concentrando-se nos falsos conceitos de um reino terrestre que nunca existiria, ignorando o que Jesus estava dizendo sobre o reino eterno que ele oferecia por meio de sua morte iminente. Então, gente, é pra gente tentar não olhar tanto para esse mundo e fazer uma busca dentro de você mesmo para pensar se você não tem feito isso. Você não tem parado para pensar no que você está fazendo, no que você quer para o futuro e não tem pensado isso para o bem dos outros. O que você está fazendo tem algum propósito? Essa é a grande questão. E agora nós terminamos o estudo de hoje, mas não se esqueça do bíblico, números 17 a 19, 3 capítulos de Números, livro de Números. Vamos lá, pessoal, bom estudo, boa leitura e até amanhã. Os Lesas dessa semana são gravados com a participação de narração, vozinha do Google, Renan Moreira, Mari Henrique, Ronaldo Salles. Distribuição e marketing, você mesmo ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.